Hoje vamos explorar os 10 desastres naturais mais devastadores da história. Vamos conhecer as catástrofes que mudaram o mundo. A força da natureza é avassaladora, capaz de causar destruição e perda de vidas em grande escala. A história nos revela inúmeros desastres naturais que deixaram rastros de devastação. Tsunamis, terremotos e outros eventos catastróficos alteraram irreversivelmente a vida de milhares de pessoas, deixando danos incalculáveis em seu caminho. Olá, esse é o canal de curiosidades sobre o mundo, o canal Sabia que Existe. Bem-vindo ao nosso vídeo sobre os 10 desastres naturais mais devastadores da história. Conheça as catástrofes que mudaram o mundo. E nesse vídeo, vamos explorar alguns dos eventos mais destrutivos e mortais ocorridos ao longo da história da humanidade. E vamos dar uma conferida nas características desses desastres e no impacto que eles tiveram nas comunidades afetadas. O primeiro é o terremoto de Shenxi, na China, em 1556. Em 23 de janeiro de 1556, a província de Shenxi, China, foi atingida por um terremoto de magnitude 8.0 na escala Richter. Este foi o terremoto de Shenxi de 1556, um dos terremotos mais mortíferos já registrados na história. Estima-se que tenha matado 830 mil pessoas e causado danos generalizados, com milhares de casas e prédios desabando. O terremoto foi seguido por tremores secundários, incêndios, inundações que aumentaram ainda mais o número de mortes e destruição. A área afetada foi predominantemente rural e muitas das comunidades afetadas não estavam preparadas para responder ao desastre devido à falta de recursos e organização. As consequências foram devastadoras. As cidades e vilarejos da região ficaram completamente destruídos e muitas pessoas perderam suas casas, ficaram feridas ou morreram. O impacto do terremoto foi duradouro na economia e na sociedade da China. No entanto, apesar da magnitude da tragédia, o terremoto de Shenxi também teve um impacto significativo na prevenção e preparação para desastres naturais. Foi um dos primeiros desastres naturais registrado na história e estimulou a pesquisa e o estudo sobre terremotos e outras catástrofes naturais. O terremoto também serviu como uma inspiração para a construção de edifícios e estruturas mais resistentes a terremotos e para a implementação de medidas de segurança e preparação para desastres naturais. Em resumo, o terremoto de Shenxi foi uma tragédia sem precedentes, mas também trouxe mudanças significativas nas compreensões dos terremotos e outras catástrofes naturais e na prevenção de desastres futuros. O segundo é o ciclone de Bhola, em Bangladesh, em 1970. O ciclone de Bhola, que atingiu a costa de Bangladesh em 12 de novembro de 1970, é um dos ciclones mais mortais da história, tendo causado a morte de 500 mil pessoas, principalmente nas áreas costeiras e nas ilhas da região. Esse ciclone, de categoria 3, trouxe consigo ondas gigantes, ventos fortes e chuvas torrenciais, causando inundações e deslizamento de terra em larga escala. A região já era vulnerável a ciclones, mas a magnitude do ciclone de Bhola foi muito superior a qualquer outro evento anterior. As consequências do desastre foram impressionantes. Vilas e cidades foram completamente destruídas, deixando a população sem abrigo e desamparada. A falta de infraestrutura e recursos dificultou os esforços de resgate e ajuda humanitária, tornando o impacto nas comunidades afetadas catastróficos. Além disso, o ciclone teve um impacto significativo na economia da região, especialmente na indústria pesqueira. A maioria dos barcos e equipamentos foram destruídos, afetando a produção e o comércio de peixe. Apesar dos esforços de reconstrução, a ajuda humanitária por parte do governo de Bangladesh e de organizações internacionais, o ciclone de Bhola deixou um legado de devastação e sofrimento nas comunidades afetadas que ainda é lembrado e estudado até os dias de hoje. O terceiro, o terremoto de Haiyan, China, em 1920.
Esse terremoto de magnitude 8,3 atingiu a província de Ningxia, na China, no dia 16 de dezembro de 1920. Ele causou a morte de cerca de 200 mil pessoas, além de deixar milhares de feridos e desabrigados. As características deste desastre foram impressionantes. O terremoto durou cerca de 7 minutos e foi sentido em uma área de mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Ele também causou deslizamentos de terra, desabamentos de prédios e pontes, além de rachaduras no solo e fissuras em rios e lagos. O impacto nas comunidades afetadas foi catastrófico. Muitas cidades e vilarejos foram completamente destruídos, deixando a população desamparada e sem abrigo. As equipes de resgate tiveram dificuldades para chegar até as áreas mais afetadas, devido à falta de infraestrutura e ao difícil acesso. Além disso, o terremoto de Haiyan teve um impacto significativo na economia da região. A área afetada era um importante centro produtor de grãos e cereais, e a destruição causada pelo terremoto afetou a produção agrícola e a distribuição de alimentos. Após o terremoto, houve um grande esforço de reconstrução e de ajuda humanitária por parte do governo chinês e de organizações internacionais. No entanto, o terremoto de Haiyan deixou um legado de devastação e sofrimento nas comunidades afetadas, que ainda é lembrado e estudado até os dias de hoje. O quarto é o terremoto de Tangshan, China. O terremoto de Tangshan ocorreu na madrugada de 28 de julho de 1976, na cidade de Tangshan, na província de Hebei, na China. Com magnitude de 7,8 na escala Richter, o terremoto destruiu completamente a cidade e arredores, deixando cerca de 240 mil mortos e 164 mil feridos. Além disso, mais de 1 milhão de residências foram destruídas e 4 milhões de pessoas ficaram sem abrigos. O terremoto também causou grandes danos econômicos, incluindo a perda de indústrias e infraestrutura. A resposta governamental ao desastre foi criticada por muitos, incluindo a falta de preparação e a falta de ajuda imediata para as vítimas. No entanto, a resiliência das pessoas de Tangshan foi notável e a cidade foi reconstruída com o tempo, tornando-se um símbolo de força e recuperação. O impacto nas comunidades afetadas foi avassalador. Muitas famílias perderam entes queridos, casas e tudo o que tinham. O governo chinês teve dificuldade para fornecer assistência e ajuda humanitária imediatamente, o que fez com que muitas pessoas ficassem desamparadas e sem recursos. No entanto, o terremoto de Tangshan também foi um marco na história da China, que reconheceu a importância da prevenção de desastres naturais e da necessidade de melhorar a infraestrutura das cidades. O desastre é lembrado como um triste lembrete da destruição que os terremotos podem causar, mas também como um exemplo de capacidade humana, de superação e reconstrução. Resumindo, o terremoto de Tangshan foi uma tragédia de proporções enormes que deixou marcas profundas na história da China, mas também mostrou a força e a resiliência do povo chinês. O quinto terremoto é o terremoto de Lisboa, em Portugal, em 1755. Esse terremoto, de magnitude estimada entre 8,5 e 9,0, atingiu Lisboa, a capital de Portugal, no dia 1º de novembro de 1755. Além do terremoto, a cidade foi atingida por um tsunami e por incêndios, causando a morte de cerca de 60 mil pessoas. As características desses desastres foram impressionantes. O terremoto durou cerca de 6 minutos e foi sentido em todo o país e em outras partes da Europa. O tsunami que se seguiu inundou grande parte da cidade de Lisboa e destruiu muitos edifícios que tinham resistido ao terremoto. O impacto nas comunidades afetadas foi catastrófico. A cidade de Lisboa ficou em ruínas e a maioria dos edifícios, incluindo palácios, igrejas e hospitais, foram destruídos ou danificados. A população ficou desamparada e muitos tiveram que buscar abrigo em campos improvisados ao lado de fora da cidade. O terremoto de Lisboa teve um impacto significativo na economia de Portugal. A cidade era um importante centro de comércios e os danos causados pelo terremoto afetaram a economia do país por muitos anos. Apesar dos esforços de reconstrução,
Após o terremoto, a cidade de Lisboa nunca se recuperou totalmente do desastre. O terremoto de Lisboa deixou um legado de devastação e sofrimento nas comunidades afetadas, que ainda é lembrado e estudado até os dias de hoje. E antes de passar para o próximo, recadinho importantíssimo: se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E o sexto é o terremoto de Sumatra, Indonésia, que foi em 2004. Esse terremoto de magnitude 9,1 atingiu a costa oeste da ilha de Sumatra no dia 26 de dezembro de 2004. O terremoto desencadeou um tsunami que varreu a costa do Oceano Índico, causando a morte de mais de 230 mil pessoas em 14 países. As características desse desastre foram impressionantes. O terremoto durou cerca de 10 minutos. O tsunami que se seguiu atingindo a costa com ondas que ultrapassaram os 30 metros de altura, causando inundações e destruição em uma área de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. O impacto nas comunidades afetadas foi catastrófico. Milhares de vilas e cidades foram destruídos ao longo da costa, deixando a população sem abrigo e sem recursos básicos. O número de mortes foi imenso e muitas pessoas foram dadas como desaparecidas. O terremoto de Sumatra teve um impacto significativo na economia da região, especialmente na indústria do turismo. Muitas áreas turísticas populares foram destruídas pelo tsunami, o que afetou a economia local e regional. Após o terremoto, houve um grande esforço de reconstrução e ajuda humanitária por parte de governos e organizações internacionais. No entanto, o terremoto de Sumatra deixou um legado de devastação e sofrimento nas comunidades afetadas, que ainda é lembrado e estudado até os dias de hoje. O sétimo é o ciclone Gorky, em Bangladesh, em 1991. O ciclone Gorky arrasou Bangladesh em abril de 1991, resultando em uma das mais trágicas catástrofes naturais do país. A região mais afetada foi a costa sul, onde muitos viviam em casas frágeis e suscetíveis a desastres naturais. Com ventos que atingiriam 250 km por hora e ondas de até 6 metros de altura, o ciclone Gorky foi classificado como um ciclone de categoria 4 na escala Saffir-Simpson. As áreas mais impactadas foram Chittagong, Cox's Bazar e Bhola, onde as enchentes foram praticamente intensas. O ciclone teve um impacto devastador, com a morte de aproximadamente 138 mil pessoas e a perda de casas e meios de subsistência por cerca de 10 milhões. A carência de abrigos seguros e a escassez de alimentos e águas potáveis agravaram ainda mais a tragédia. Organizações humanitárias e governamentais, tanto locais como internacionais, organizaram esforços de socorro após o ciclone. A reconstrução também foi iniciada, incluindo a construção de abrigos mais resistentes e a melhoria da infraestrutura para proteger as comunidades costeiras contra desastres naturais futuros. O ciclone Gorky é triste lembrete dos perigos enfrentados pela comunidade costeiras vulneráveis em todo o mundo e da necessidade contínua de medidas preventivas e de preparação para os desastres naturais. O oitavo foi o terremoto de Haiti. O terremoto do Haiti, de 2010, também conhecido como Sismo do Haiti, foi um dos desastres naturais mais devastadores da história recente. O terremoto ocorreu em 12 de janeiro de 2010, com magnitude de 7,0 na escala Richter. O epicentro foi localizado perto da capital do Haiti, Porto Príncipe, e durou cerca de 35 segundos. O impacto do terremoto foi catastrófico. O número exato de mortos é desconhecido, mas estima-se que mais de 200 mil pessoas perderam suas vidas. Além disso, outras centenas de milhares de pessoas ficaram feridas ou desabrigadas. O terremoto também causou danos significativos a muitos edifícios, incluindo casas, escolas, hospitais e prédios governamentais. A infraestrutura crítica, como estradas, pontes e sistema de água e energia, também foi seriamente danificada. O Haiti já era um país pobre e vulnerável antes do terremoto.
e o desastre só aumentou a sua precariedade. A maior parte das construções eram frágeis e desprotegidas, o que levou a um grande número de mortes e destruição. Além disso, o acesso às equipes de resgate e ajuda humanitária foi limitado devido à infraestrutura frágil do país. A situação humanitária do Haiti após o terremoto foi devastadora. As pessoas perderam suas casas, familiares e amigos, e muitas ficaram sem acesso à água potável, alimentos e suprimentos médicos. O governo haitiano teve dificuldade para lidar com a magnitude do desastre e a comunidade internacional teve que se mobilizar para fornecer assistência humanitária. No entanto, a resiliência do povo haitiano foi notável. Mesmo com todas as dificuldades, as pessoas trabalharam incansavelmente para se recuperar do desastre. O governo e a comunidade internacional também se comprometeram a ajudar na reconstrução do país. Muitas organizações internacionais, incluindo a Cruz Vermelha e Médicos Sem Fronteiras, enviaram equipamentos para ajudar nos esforços de resgate e assistência humanitária. A reconstrução do Haiti tem sido um processo lento e desafiador. A falta de infraestrutura e recursos no país, bem como a falta de coordenação e planejamento da ajuda internacional, tornaram a tarefa ainda mais difícil. A situação foi agravada pela presença de grupos armados e pela instabilidade política no país. O terremoto também teve um impacto econômico devastador, com a perda de empregos e renda para muitos habitantes. Em resumo, o terremoto do Haiti de 2010 foi uma tragédia devastadora que chamou a atenção para a importância da prevenção de desastres naturais e da necessidade de melhorar a infraestrutura e a resiliência das comunidades vulneráveis. A reconstrução do Haiti continua até hoje, mas ainda há muito a ser feito para reconstruir completamente a nação e melhorar as condições de vida para as pessoas afetadas pelo desastre. O nono é o terremoto de São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos. O terremoto de São Francisco foi em 1906. Foi um dos mais destrutivos já registrados na história dos Estados Unidos. Ele ocorreu na madrugada do dia 18 de abril e teve a magnitude de 7,8 na escala Richter. O epicentro foi próximo ao São Francisco, na Califórnia, e causou destruição massiva na cidade. Os danos foram estimados em mais de 400 milhões de dólares na época, o que seria equivalente a cerca de 12 bilhões de dólares hoje. Mais de 80% da cidade foi destruída e milhares de pessoas ficaram desabrigadas. Estima-se que cerca de 3 mil pessoas morreram como resultado direto do terremoto. O terremoto foi seguido por incêndio generalizado que duraram 3 dias e destruíram grande parte do que o terremoto havia poupado. O combate a esses incêndios foi dificultado pela falta de água e pelo desabastecimento de recursos de emergência. O incêndio destruiu muitos edifícios históricos e culturais, como a Biblioteca Pública de São Francisco e o Palácio de Belas Artes. A resposta humanitária ao desastre foi considerada relativamente eficaz, devido à ajuda de voluntários e ao trabalho dos bombeiros, mas ainda houve problemas com a falta de recursos e infraestrutura para lidar com a escala do desastre. O governo federal dos Estados Unidos enviou tropas para ajudar no controle do fogo e no atendimento às vítimas. A reconstrução da cidade levou anos e foi marcada por desafios, mas permitiu que a cidade se tornasse ainda mais próspera e importante do que antes. A cidade de São Francisco se tornou um modelo para a construção de edifícios resistentes a terremotos e para a preparação para desastres naturais. O terremoto também teve um impacto econômico significativo. Com a perda de empregos e renda para muitos residentes de São Francisco, bem como a destruição da infraestrutura crítica, no entanto, o evento também incentivou a prevenção de desastres e a melhoria da infraestrutura e da resiliência das comunidades vulneráveis. As leis de construção foram alteradas para incluir normas mais rigorosas de segurança sísmica e foram criadas agências governamentais para monitorar e preparar a população para desastres naturais. Em resumo, o terremoto de São Francisco de 1906 foi um evento trágico e devastador que deixou marcas profundas na cidade e na região. No entanto, também teve um impacto positivo na prevenção de desastres e na infraestrutura de resiliência das comunidades vulneráveis. A cidade se tornou e recuperou mais forte do que antes, mostrando a resiliência e a determinação da população de São Francisco. O 10º, o tsunami de Tohoku.
no Japão. O tsunami de Tohoku é considerado um dos desastres naturais mais catastróficos da história recente. Ocorreu em 11 de março de 2011, após um terremoto de magnitude 9.0 na costa leste do Japão. As ondas gigantes geradas pelo terremoto atingiram até 40 metros de altura em algumas áreas costeiras, causando uma destruição massiva e matando mais de 15 mil pessoas, além de ferir muitas outras e deixar mais de 2 milhões de pessoas desabrigadas. A infraestrutura japonesa sofreu danos significativos, incluindo estradas, pontes e edifícios. Além disso, a usina nuclear de Fukushima foi atingida pelo tsunami, o que causou um acidente nuclear de proporções históricas. Esse acidente resultou em vazamento de radiação e incidentes nucleares que ainda afetam a região hoje. Apesar da devastação, a resposta humanitária foi considerada eficaz, graças à ajuda de voluntários e às operações de resgate. No entanto, houve problemas com a falta de recursos e infraestrutura para lidar com a escala do desastre. O impacto econômico do desastre foi significativo, com custos estimados mais de 300 bilhões de dólares e a perda de emprego e renda para muitos residentes da região. Apesar da tragédia, o tsunami também demonstrou a resiliência do povo japonês. O país implementou medidas mais rigorosas de prevenção de desastres, incluindo a construção de infraestrutura de proteção contra tsunamis ao longo da costa. As equipes de resgates, organizações humanitárias e voluntários trabalharam juntos para ajudar as pessoas afetadas, mostrando a importância da solidariedade em tempos difíceis. Em resumo, o tsunami de Tohoku é uma lição sobre a importância da preparação para desastres naturais e da resiliência humana em fase de adversidade. As consequências trágicas dos desastres destacam a necessidade de medidas preventivas e de investimentos em infraestrutura para proteger as comunidades vulneráveis. Como podemos ver no vídeo, os 10 desastres naturais mais devastadores da história mostram a natureza imprevisível e poderosa e como esses eventos podem causar destruição em massa. Os desastres naturais são eventos trágicos que têm um impacto devastador nas comunidades afetadas. É importante lembrar que esses desastres não podem ser previstos e que é importante estar preparado para lidar com as consequências. Aprender sobre esses desastres também nos ajuda a valorizar e apreciar ainda mais a importância de investir em medidas de prevenção e preparação para os desastres naturais. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Deixe nos comentários qual foi a curiosidade que mais gostou e qual assunto gostaria de ver nos próximos vídeos.